Olá, turma! Vamos de classes gramaticais invariáveis e hoje nós veremos o advérbio e a interjeição. Quanto aos advérbios, o advérbio é a classe gramatical de palavras que modifica o sentido dos verbos, adjetivos e outros advérbios, atribuindo-lhes uma circunstância de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, dúvida ou intensidade. Por exemplo, na frase ontem ela não agiu muito bem, nós temos aí 4 advérbios. Ontem, que é um advérbio de tempo, não, de negação, e muito, de intensidade, bem, de modo. Observem que ontem está estabelecendo uma circunstância de tempo do momento da ação, ou seja, o ontem estabelece aí uma circunstância em relação ao verbo agir. Da mesma forma que o não, né? A negação também atua aí sobre o verbo agir. Enquanto que o muito, que é um advérbio de intensidade, exerce uma circunstância em relação a outro advérbio, que é o advérbio bem. Então, por esse motivo, a gente diz que o advérbio é uma palavra que expressa uma circunstância, modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. As circunstâncias também podem ser expressas por locuções adverbiais, que é quando eu tenho duas ou mais palavras exercendo a função de um advérbio. Por exemplo, na frase, ele às vezes age às escondidas. Tem duas locuções adverbiais, às vezes, que é uma locução de tempo, às escondidas de modo. É importante observar que sempre que eu tenho locuções adverbiais femininas, essas locuções são iniciadas com o a com crase, tá? É utilizado o pronome da crase. Vamos à classificação dos advérbios. De acordo com a circunstância que expressam, esses advérbios eles são classificados. Como nós temos os advérbios de modo, que são assim, bem, mal, assinte, quer dizer, de propósito ou deliberadamente, debalde, inutilmente, depressa, devagar, melhor, pior, bondosamente, generosamente e muitos outros advérbios terminados em mente. Locuções adverbiais de modo: às pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade, às escondidas, aos poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, em geral, frente a frente, lado a lado, a pé, de cor, em vão. Observem que as locuções femininas sempre se iniciam com a, com crase, tá? Sempre ocorre o pronome da crase. Advérbios de lugar: abaixo, acima, adentro, adiante, afora, aí, além, ali, aquém, atrás, cá, dentro, embaixo, externamente, lá longe. Aí nós temos as locuções adverbiais de lugar: a distância de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado e em volta. Quanto aos advérbios de tempo, nós temos afinal, agora, amanhã, a miúde, que quer dizer de vez em quando, ontem, breve, cedo, constantemente, depois, enfim, entrementes, quer dizer enquanto isso, hoje, imediatamente, jamais, nunca, outrora, primeiramente, tarde, provisoriamente, sempre, sucessivamente e já. Aí nós temos as locuções adverbiais de tempo: às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente. Observe que sempre as que se iniciam por a, né, e são femininas, ocorre o pronome da crase. Os advérbios de negação: nós temos não e tão pouco, também não. E as locuções adverbiais de negação: de modo algum, de jeito algum, de forma alguma, de forma nenhuma, perdão. Advérbios de dúvida: acaso, casualmente, porventura, possivelmente, provavelmente, talvez ou sa. E as locuções adverbiais de dúvida: por certo ou quem sabe. Advérbios de intensidade: assaz,
que significa bastante ou suficientemente, bastante, demais, mais, menos, muito, quanto, quão, quase, tanto e pouco. Locuções adverbiais de intensidade, nós temos em excesso, de todo, de muito, por completo. Advérbios de afirmação, certamente, certo, decididamente, efetivamente, realmente, deveras, indubitavelmente. Locuções adverbiais de afirmação, sem dúvida, de fato, por certo e com certeza. E nós temos os advérbios interrogativos, que são onde, que equivale a lugar, quando, tempo, como, que expressa modo, e porquê, que expressa causa. E vamos à nossa última classe gramatical, que é a interjeição. As interjeições possuem como característica a invariabilidade, ou seja, uma palavra invariável, não varia em gênero nem em número. São palavras que expressam o que se sente, ou seja, a todo momento nós utilizamos as interjeições para expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas sensações e os nossos estados de espírito. Interjeições, elas se subdividem em interjeições que podem expressar desejo, podem expressar dúvida, indignação, ordem, repulsa, surpresa e também terror e medo. Assim como nós temos também as interjeições de saudação, como nós temos oi, olá, tudo bem, todas essas palavrinhas que nós utilizamos para iniciar uma conversa também são interjeições. É importante observar que dentro dos textos, as interjeições elas vêm sempre acompanhadas de vocativos ou de pontos de exclamação, o que faz com que a gente na leitura tenha que utilizar uma entonação de acordo com aquela interjeição, com o sentimento expresso com aquela interjeição, certo? Então as interjeições servem para, dentro da leitura, nós conseguirmos expressar o sentimento das personagens, os pensamentos, as emoções, transcender para a leitura esses sentimentos, essas emoções da escrita. E também nós utilizamos no nosso dia a dia para expressar as nossas emoções. A todo momento nós utilizamos interjeições como Vixe Maria, Meu Deus, Ave Maria. Então, tudo isso que a gente utiliza para expressar espanto, surpresa, repulsa, indignação, desejo, são interjeições. Então, nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.